Não só as palavras, o silêncio também. A tem, indiferença. O silêncio e a ironia. O silêncio e a ironia podem se transformar numa ferramenta horrorosa de produção de cultura de intolerância. Porque, dependendo da pessoa, ela se dá muito bem com a arma do silêncio. E dependendo muito de outro tipo de pessoa, ela se dá muito bem com a arma da ironia. O problema é quando a pessoa que está sendo machucada, ela percebe o quanto o silêncio é violento e o quanto a ironia ela é retaliadora, né? Falando nisso em intolerância, já que nós estamos falando em diversos segmentos da sociedade, como a escola, trabalho, hoje é comum a gente ver em sala de aulas, vermos em escola garotas se agredindo, colocando fogo no cabelo da outra, 4, 5 garotas ir para cima de uma única, ou pegarem um garoto, essas brincadeiras jocosas, bullying que eles estão fazendo entre jovens. Como você computa, como é que você vê isso? A minha é aquilo que você acabou de falar. A intolerância que está no lar, ela vai para a escola através, por exemplo, do bullying. E o bullying, o que é? Hoje nós temos aí algumas campanhas bacanas que estão acontecendo, mas o bullying nada mais é do que a ideia que vem da palavra bullying, que vem do inglês, ou seja, o valentão em ação. E a gente pensa na questão do bullying somente quando existe alguém mesmo que é maior, que fica de alguma forma pegando aquele que é mais franzino e tentando desmoralizá-lo, assustá-lo e fazer passar por vergonha o tempo todo. Mas já se percebeu que o bullying ele se apresenta também de maneira muito mais velada. Por exemplo, no caso dos meninos, o bullying ele é mais agressivo, ele é mais visível. No caso das meninas é mais velado. As meninas são mais veladas na hora de praticar o bullying. Portanto, elas deixam de lado a amiguinha e elas fazem um joguinho que é o joguinho de fica somente com esse grupinho e elas mesmas vão jogando uma fofoquinha com relação às meninas. E eu estou falando de crianças pequenininhas. Não estou falando de adolescentes, nem de quase adolescentes. Eu estou falando de crianças pequenas que já começam a reproduzir, já logo nos primeiros anos de escola, esse tipo de situação. Os professores andam preocupados. Hoje em dia já existe muitos professores que estão precisando trazer esse tipo de discussão para os colégios, porque estão percebendo isso não somente dentro do grupo de adolescentes, mas antes da criança se transformar em adolescente, ainda são infantes. Já se percebe a postura, que é a postura de crianças que começam a reproduzir dentro da escola o bullying, que é aquele bullying que vai desde xingar, brincadeira, apelidos, que vão marcando a criança, e situações de realmente deixar de lado, largar para lá, e a coisa vai tomando um rumo muito grande, dependendo da sensibilidade da criança afetada, isso pode se transformar num trauma enorme no processo dentro do próprio processo de escolaridade, prejudicando profundamente a vida da pessoa. E o pior, criando dentro da classe, dentro da sala de aula, uma proposta que é uma proposta de novo, de intolerância. Aí já dentro do relacionamento entre os alunos e, sem falar também, no que diz respeito ao relacionamento entre aluno e professor, que hoje em dia o respeito pelos professores realmente diminuiu e bastante, para ser bastante educado, né? Sem dúvida, mas assim, nem sempre a família, assim, passa dentro da casa para a criança certos comportamentos que são adquiridos na própria escola, porque ela pode ouvir de outras crianças. Exato. E ela entrar no movimento, porque tem coisas que às vezes os pais mesmo ficam impressionados com o comportamento do filho. Então não necessariamente só dentro da casa que pode gerar. Exatamente. Tem outros espaços. Não, e outra coisa, uma casa em específico talvez nunca tenha isso. E aí é onde a família se assusta quando vê o filho com algum tipo de postura nesse sentido. Mas quando isso termina acontecendo, alguns pais, mas não são muitos, eles tomam atitudes imediatamente, no sentido de poder, de alguma forma, chegar ao filho e dizer que aquilo está errado, de que não pode acontecer. Mas não é a maioria. Os pais, eles nunca aceitam que os seus filhos estão, a maioria dos pais nunca aceitam não, é muito nunca. A maioria dos pais, a maioria das vezes, não aceitam que os seus filhos estejam errados, ou que estejam, de alguma forma, cometendo alguma coisa errada. Então aí entra um outro elemento, que é o elemento do pai que não aceita e o filho está fazendo. De onde veio? Às vezes não veio da própria casa, mas já há uma suspeita que se o pai não aceita, não quer ver, não quer interferir, não quer chegar junto, não quer chamar o filho para conversar, e não quer dizer que aquilo não pode acontecer, desde pequenininho,
dizendo, você não pode chamar sua amiguinha disso, você não pode chamar seu amiguinho disso, você não pode ficar fazendo fofoca de fulano, fofoca de ciclano, você não pode ficar extremando isso daí, a pessoa está começando a sentir, sofrer bastante dentro da escola, você já está sabendo disso, já fui informado sobre isso, o professor já detectou esse tipo de situação, você não pode fazer isso, então chegar junto e falar que não pode. Alguns pais fazem o que é comum. Silencia ou vai brigar com o professor. Vai dizer que o professor que está errado, que a escola que está errada, porque o filho dele, a filha dele é uma santa. Aliás, esses dias eu vi na TV, em pleno shopping, o pai de um garotinho ir para cima, chutar uma mãe. Ela caiu no chão, ele chutou, levantou e ainda apanhou outra vez. Então, briguinhas de criança. E isso é adulto. Agora imagine a cabeça dessa criança, vendo um pai agredir uma mãe. Pois é. E o horror disso tudo, esse tipo de produção, você percebe que dentro do cotidiano familiar, expande e vai para a escola. Na escola existe o lado extremo que surge da questão do bullying, entre outras coisas também. Mas estamos falando do bullying especificamente como um dos exemplos do que a reprodução da cultura de intolerância quando ela entra dentro da escola. Por quê? Porque o bullying nada mais é do que não saber respeitar a diferença. É não saber respeitar que o outro é diferente. Não entender e não compreender de que as diferenças, elas deveriam ser festejadas, elas deveriam ser admiradas. Então, obviamente, que chega lá por conta, e ali é onde já começa todo o processo de preconceito e de desrespeito sendo alimentado, às vezes nem surgiu dentro de casa, como você mesmo disse, mas acontece porque outras casas levaram isso dentro do contexto, e na escola, então, isso começa a acontecer. Se você não age com firmeza para dizer isso não está certo e tentando desmantelar essa cultura, essa coisa vai começar a tomar outras proporções que vão chegar em outros momentos da vida de maneira piorada ou não. Como é difícil, não, para as pessoas terem essa capacidade ou esse princípio de tolerância, de humildade, de aceitação do ponto de vista do outro, não é? Os pais precisariam passar uma coisa até entre eles. Como você falou, vamos festejar pontos de vistas diferentes. Eu nunca vi, eu vejo as pessoas se agredirem por ser pontos de... Quer dizer, a não ser que tenha uma maturidade. Não é? Os profissionais em determinadas áreas percebem que se soma pontos de vistas, mas dependendo do nível das pessoas, elas acham que a sua divergência é diminuí-la e não multiplicar ou somar no aspecto como um todo. Sábio é aquele que tem a coragem de afirmar o seguinte: eu nunca aprendi com alguém que só concorda comigo. Parabéns. Isso é sábio. É verdade, isso sem dúvida. E o pessoal fica pensando que isso aí é papo de religioso. Não é papo de religioso, não. Humberto Eco, o meu ateu preferido, ele diz o seguinte: a ética começa quando o outro entra em cena. Portanto, se o outro entrou em cena, seja quem ele for, seja lá qual for a cor da pele, seja lá qual for a língua que fale, seja lá que gênero for, seja lá que fase geracional ele tem, seja lá qual a decisão ou opção ou definição de postura sexual, seja lá o que for, quando o outro entra em cena, estabelece-se a ética da humanidade. Então aqui não estamos falando de religiosidade, não. Daqui a pouco eu posso falar, porque disso daí eu sei e procuro viver. Mas eu estou falando aqui utilizando um ateu, Humberto Eco, para poder saber que essa discussão não é discussão só para religiosos. É uma discussão humanitária, é uma discussão pro momento. Então, quando um pai começa a se preocupar com essa situação, ele começa a perceber até a forma como ele irá tratar a questão do filho em alguns aspectos. Por exemplo, eu digo para o meu filho de 7 anos, ele já sabe quais são as 3 perguntas que ele tem que responder, que são as perguntas mais importantes da vida. Eu digo para o Vinícius, diz assim: meu filho, primeira pergunta, qual Deus você irá se devotar? E olha que eu podia muito bem tentar emplacar na cabeça dele aquele Deus que é o meu Deus. Mas eu digo a ele: meu filho, qual Deus você irá se devotar? Segundo, com qual mulher você vai se casar? Terceiro, qual emprego, qual profissão você irá ter para você servir melhor a sua família e servir melhor o mundo?
Meus filhos, quando saem pela manhã, sabem muito bem que estão indo estudar para poder, no futuro, ter um bom emprego, para poder se manter e poder ser uma pessoa que vá fazer do mundo um mundo melhor. Essa é uma lógica que acontece todo dia de manhã antes de levá-los para a escola e depois eu emendo um Pai Nosso junto com eles. E eles vão para a sala. Você não precisa orar o Pai Nosso com seus filhos. Você só precisa passar para os seus filhos de que eles podem aprender a ser pessoas melhores desde pequenininho. Só isso. Maravilha essa colocação, hein? Essa coisa de bater, é uma técnica, sim, até mesmo de preencher a psique da criança e dar uma direção já logo pequeno, porque eu estou indo para a escola para ser alguém amanhã, escolher alguém, porque eu vou ter uma utilidade na minha comunidade. Fantástico, Levi. Até porque, Cláudio, como é que pode? Hoje em dia o pai está falando assim, você tem que estudar porque tu tem que ir para uma escola para poder ganhar dinheiro e ganhar dinheiro para caramba. Olha, se você está fazendo teu filho pensar nisso desde pequeno, o que é que você vai querer que esse menino seja depois que crescer? Alguém absolutamente acorrentado ao lucro e ao consumo. Escravizado no processo do consumo, dentro daquilo que é absolutamente fora. Agora, quando ele entende de que o estudo, de tudo que ele vai fazer, em sendo uma pessoa melhor, ele vai existir para poder compartilhar do que ele é e quem ele é dentro do processo da humanidade, ele percebe uma outra coisa. Mas depois você vai falar, porque agora nós vamos num intervalinho, voltamos já. Curta que som bonito. Já já a gente fala um pouquinho desse pessoal. Eu vou deixar-te a porta aberta, nunca precisarás bater. Meu coração está alerta, vem derramar teu poder. Eu vou deixar-te uma lágrima, oferecer-te minha solidão, pra que então fiques comigo, preenchas o meu pobre coração. Toca-me ao menos uma vez, lança teu olhar sobre mim. Tu és aquele que eu sei voa nas asas de um querubim. Tu és o que atende ao aflito, oferece colo ao cansado. Tu és o pão para o faminto, a melodia de um homem calado. Tu és o sol por detrás da montanha, a brisa que oferece-me um carinho. Um simples gesto teu é uma façanha, e nunca me deixaste andar sozinho, ainda que no silêncio de uma ilha, quando me parece. A NET Mídia oferece para as produtoras independentes a oportunidade de veiculação regional nos canais NET Cidade. A estratégia é oferecer o espaço regional a um custo acessível, com foco direto em um público selecionado. Assim, os produtores podem viabilizar sua presença em canais locais e em todas as praças que desejam exibir o seu programa. Traga o seu programa de TV para o NET Cidade. Com a NET, todo mundo ganha.